Olá pessoal, estudaremos agora a região centro-oeste do Brasil. Falando sobre os aspectos físicos da região centro-oeste, como por exemplo relevo, hidrografia, clima e vegetação, começamos pela questão de que o relevo não apresenta elevadas altitudes. Há, portanto, um predomínio de planaltos e chapadas. A gente verifica o Planalto Central brasileiro em direção à parte oeste, a gente verifica a presença de algumas chapadas. E o que são chapadas? São formas de relevo com topos aplainados e encostas escarpadas, cujo topo foi modelado pela ação erosiva, sobretudo a ação do vento. Bom, a gente verifica, por exemplo, três formações de relevo. As montanhas mais elevadas e escarpadas, pontiagudas, são tidas como recentes. As montanhas mais rebaixadas, aquelas que são arredondadas na ponta, receberam, sobretudo, a maior parte em milhões de anos, um desgaste erosivo, basicamente por água de chuvas. Já a chapada vai ter um desgaste erosivo, sobretudo de ventos, fazendo com que o relevo, o topo, se desgaste, provocando uma formação aplainada, daí a criação das chapadas. Observando aqui o mapa físico da região centro-oeste, a gente verifica, por exemplo, esta presença da Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Parecis e a Chapada dos Guimarães, tendo também a presença de serras como a dos Pirineus, a Dourada, Serra Formosa, a Piacás, entre outras. De forma geral, verificamos um relevo, como já descrito, com altitudes baixas nas partes verdes e amareladas. Por exemplo, as partes mais em tom de laranja, ou no caso, no máximo vermelho, a gente encontra as partes mais altas, ou seja, são a minoria. Encontramos aqui a planície do Pantanal, onde é uma região baixa que recebe águas e sedimentos das bacias hidrográficas do entorno do Planalto Central brasileiro e da parte centro-oeste. Se a gente verificar o perfil topográfico entre A e B, a gente vai ver, começando aqui no A, o Rio Paraguai, planície do Pantanal. Aí a gente verifica a Serra dos Caiapós, Serra de Santa Marta, Serra dos Pirineus e o Planalto Central, aqui na presença da cidade de Brasília. Uma outra forma de relevo que se destaca é a planície do Pantanal, onde predomina a deposição de sedimentos trazidos pela densa rede de rios. Nas maiores altitudes encontram-se as nascentes de rios importantes, onde lá no Planalto Central brasileiro forma um importante divisor de águas do país. Na planície do Pantanal, há uma área de convergência de todas as águas do Planalto Central que vão escorrendo para a parte mais baixa do Pantanal. Observando aqui neste mapa das regiões hidrográficas, verificamos a bacia amazônica, Tocantins-Araguaia, do Paraná e do Paraguai, nas cores aqui pertencentes. Logo abaixo verificamos a Chapada dos Guimarães, nesta foto aqui. Sobre o clima e a vegetação da região centro-oeste, há uma grande parte desta região com o predomínio do clima tropical,
com um verão quente e chuvoso e inverno ameno e seco. Vendo aqui no mapa de climas, o vermelho é o equatorial úmido, já o laranja o tropical e o verde, na minoria, o tropical de altitude. Comparando agora a cobertura vegetal original da região centro-oeste com a que resta atualmente, verificamos no norte de Mato Grosso a presença da floresta amazônica, onde esta encontra-se bastante desmatada, ocupada por fazendas de gado e soja. Então a gente verifica aqui a floresta amazônica em verde, verificamos o verde mais claro, Mata Atlântica, o amarelo, cerrado, o laranja, vegetação de campos, e vamos chamar de salmão, vegetação do Pantanal. Comparando esse mapa da vegetação original com a vegetação que restou, a vegetação atual, verificamos realmente uma intensa devastação humana, onde as áreas vermelhas são as chamadas áreas alteradas pela ação humana. Verifique como estas áreas avançam maciçamente para vegetação amazônica e para também o Planalto Central brasileiro. Na zona temperada, encontramos temperaturas durante o inverno, onde estas são mais baixas, com a ocorrência de geadas. A vegetação nativa dessa porção do território era a floresta tropical, mas infelizmente foi devastada por cultivos de soja, cana-de-açúcar e café. Um outro bioma, o chamado bioma do Pantanal, abriga diferentes formações vegetais, onde rendeu ao Pantanal o reconhecimento da Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Falando agora sobre a planície do Pantanal. O Pantanal é a maior planície inundável do mundo, abrangida em 2 estados brasileiros. Mato Grosso do Sul, que tem 25% do seu território ocupado pelo Pantanal, e Mato Grosso, tendo 7% do seu território, onde verificamos 140 mil quilômetros quadrados, além dos territórios da Bolívia e do Paraguai, onde a gente verifica áreas de pouca declividade, ou seja, áreas baixas. Há uma grande diversidade de fauna e flora, determinada pelos períodos de seca e cheia, ocasionando então migrações de aves, peixes no seu período reprodutivo. Verificamos aqui a área delimitada do Pantanal, pegando Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e se estendendo para terras como Bolívia e Paraguai. O pássaro tuiuiu é o símbolo do Pantanal, retratado aqui nesta foto, enquanto que o jacaré do Pantanal é um réptil que pode atingir até 2,5 metros de envergadura, diferente do crocodilo, que a gente verifica na América do Norte, na Ásia, na África, que ele é o dobro do tamanho de um jacaré. Um crocodilo pode ultrapassar 5 metros. O jacaré do Pantanal, ele já atinge 2,5 metros. Sobre as diversas fisionomias do cerrado, a gente verifica diversos tipos de árvores, arbustos, vegetação herbácea, no caso rasteira, que variam de acordo com as condições locais, como tipo de solo e altitude. A vegetação do tipo campo cerrado
aqui nessa foto, no Parque Estadual da Serra Dourada, em Goiás, possui árvores baixas, arbustos e gramíneas. Já na foto logo aqui embaixo, chamado de vegetação de cerradão, na Chapada dos Veadeiros, também em Goiás, onde encontramos árvores de médio e grande porte. Nesta outra vegetação, encontramos o chamado Cerrado Limpo, no Parque Nacional das Emas, em Goiás, onde há a vegetação de gramíneas. Observando aqui embaixo esta ilustração, vamos verificar o quê? O campo limpo, formação de campo, o campo chamado sujo, com uma vegetação um pouquinho mais elevada, de acordo com a altura que o porte da vegetação vai alcançando, a gente vai mudando de nome. Aqui a gente chama o campo cerrado. Aqui, nesse porte de uma vegetação de mais ou menos 8 a 10 metros, verificamos o chamado cerrado, e as vegetações que ultrapassam os 10 metros, chegando a uns 15 metros, a gente chama do cerradão. As queimadas no cerrado. No inverno, com a baixa pluviosidade, encontramos queimadas naturais, porém também ocorrem queimadas criminosas, que podem ter grandes proporções. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora as queimadas através de um sistema de monitoramento por satélites no Brasil, tem observado que o cerrado é o bioma mais ameaçado pelas queimadas, infelizmente. Muitas vezes, essas queimadas clandestinas, criminosas, são muitas vezes associadas à implementação de extração ilegal de madeira, limpeza do terreno através da queimada, para colocar ali fazendas de gado, de soja, fazendo com que a gente tenha não só o cerrado, mas a floresta amazônica também ameaçada pela ocupação desordenada das novas fronteiras agrícolas. E as queimadas estão envolvidas nesse processo, infelizmente. Se a gente observar esse gráfico aqui de 2018, os focos de incêndio, vamos verificar exatamente o que eu falei: a presença de grandes focos na Amazônia e no Cerrado, o verde escuro, Amazônia, e o verde claro, o Cerrado. Se a gente verificar uma queimada em área de cerrado na Chapada dos Veadeiros, Goiás, retratada em 2016, nesta foto, vamos verificar que é algo assustador. Não só a flora, mas a fauna ficam completamente destruídos. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.